dia. Estamos na tua casa, na tua presença, Senhor, para te louvarmos, para te adorarmos, Pai Santo e Pai Celestial. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha receber o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, nos fosse graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho que escreveu João, capítulo 10. João, capítulo 10. Como de costume, estamos fazendo a leitura responsiva do versículo 1 ao versículo 18. Senhor, vou até a revista aqui para você, para o Léo, por favor. Só me anuncia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizem. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes em verdade, vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas que fogem, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho que eu pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, nos ensina, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar. Nesse texto bíblico, nós escolhemos por quê? Versículo 17, ele fala assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar. Ele se entregou por nós à cruz para tomar a sua vida eterna conjuntamente com a sua igreja. Verso 18 diz assim, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Isso é o mandamento do serviço de meu Pai. Então Jesus, a morte da cruz não foi algo assim que aconteceu por acaso, mas foi algo da soberana onisciência de Deus, do projeto eterno de Deus para a nossa igreja do Senhor. Abra o seu cenário, hino número 3 do nosso cenário. Hino número 3 do nosso cenário. O som do Evangelho já se fez ouvir aqui.
pecadores, que do céu seu Filho deu-nos, para sofrer as nossas dores. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura a todos, se pra quem consegue comer. O pão da vida sou, satisfeitos ficarás, teus pecados e tua alma lavarei, e paz terás. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave, para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis aí, não vireis para trás os olhos, o perigo jaz aí. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, jubiloso som que é o amor de Jesus Cristo, dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão de haver um Salvador, poderoso e bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós estamos na nossa nova revista aí. Vamos começar hoje toda essa revista, muito edificante para nós cristãos, as novas do Evangelho. Nós somos personagens, você vai encontrar vários personagens aí que o autor vai falar. No editorial da lição aí, o autor diz que a sua crucificação por Jesus foi um crime horrendo. Jesus, gentios religiosos, judeus e gentios religiosos, e por isso se uniram para condenar. Todavia, as Escrituras afirmam de maneira categórica que a cruz não foi um acidente de percurso na vida do mestre, mas sim um plano eterno que sempre esteve no coração de Deus. Como Jesus falou lá em João, eu dou a minha vida para tomar. Então, não foi um acidente, porque Jesus foi condenado, está no plano de Deus. No plano de Deus. E diz o autor aqui na editorial, terminando aí no último parágrafo, assim, as temáticas são abordadas a partir de uma metodologia expositiva devocional, com propósitos de serem atrativas, informativas, formativas e transformadoras. E é verdade, essas lições aqui são muito impactantes. O autor trata de assuntos que você lê a Bíblia várias vezes e você não para para pensar no que ele colocou para nós aqui. É muito importante isso aqui. E diz o autor aqui o objetivo da aula: compreender os impactos da morte e da ressurreição de Cristo para o relacionamento entre Deus e os seres humanos. E agora ele faz uma pergunta para início de conversa. Na página 6 aí, para essa conversa, faz uma pergunta. Para você, qual
ressurreição de Cristo não impactar nós cristãos, alguma coisa está errada. Principalmente amanhã, Santa Ceia. Eu fico indignado, irmãos, que com Santa Ceia, eu lembro, irmãos, que era um culto assim diferenciado, sabe? As pessoas vinham para adorar o Senhor mesmo. Hoje as pessoas vêm para tomar Santa Ceia, não é nada. A morte e a ressurreição de Cristo não impacta mais ninguém. Mudou. Espera, irmãos. Nós estamos agindo errado. Porque a partir do momento que a morte e a ressurreição de Cristo não causar impacto, se eu pegar o pão, sabendo que eu sinto o corpo de Cristo, e aquilo causar algo na minha alma, ô irmãos, espera aí. É a mesma coisa que morrer seu filho e você nem chorar. Que negócio é esse? Ou alguém que você ama, gosta, você ama, morreu. Morreu. Como que é dado por nós em resgate da nossa alma, será aspergido. Então o autor faz essa pergunta aqui e é muito importante para a nossa igreja do Senhor. Conhecendo o texto, vamos aí. Nos tempos bíblicos, o Império Romano utilizava a morte de cruz para punir os criminosos considerados mais perigosos à estabilidade política e social do Império. Historicamente, a morte de cruz teve origem no Antigo Oriente e foi popularizada pelos romanos. A pessoa sentenciada à morte sofria com câimbras, asfixia, dor intensa. Os judeus consideravam maldito aquele que foi crucificado, está lá em Gálatas 3,13, e Deus falou através de Moisés e Deuteronômio. Na cruz a pessoa morria lentamente por sufocação, esgotamento e hemorragia. Por que o Monte da Calveira, Monte Gólgota? Segundo alguns historiadores, tinha condenado, ficava pendurado na cruz até 14 dias. E à noite as pessoas ouviam de longe um gemido daquelas pessoas. Olha a situação. A pessoa ali sofrendo até gangrena e tantas coisas mais, e as pessoas sofrendo. Diz o autor aí, que nesse tópico conhecendo o texto. Em uma perspectiva teológica, pode dizer que a cruz de Cristo dividiu para sempre a história. Verdade, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse evento impactou de forma abençoadora e de definitiva toda a humanidade. Quando você olha para a cruz e fala assim, lá está a minha vitória, a solução dos problemas da minha vida, já conquistado por Jesus para a minha vida eterna com Ele e viver eternamente. Primeiro tópico, aí o impacto sobre a natureza. Os evangelhos descrevem que antes de ser sentenciado à morte, Jesus passou por dois julgamentos, um religioso e outro civil. O sumo sacerdote Anás foi quem abriu o primeiro julgamento, lá em João 18:13. Em seguida, eles foram levados ao plenário do Sinédrio para ouvir as testemunhas que fizeram acusações falsas contra ele. E por fim, a sessão na manhã da sexta-feira foi condenado, Jesus foi condenado, né? Jesus foi crucificado às 9 horas. Os evangelhos relatam que ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. Sua morte impactou a natureza. Você encontra isso nos evangelhos. Jesus diz também que ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. A natureza gemeu e sofreu junto com Jesus o impacto da sua crucificação. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 8, quando fala da volta de Jesus, ele fala exatamente que a natureza geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus, o dia do arrebatamento, da transformação do nosso corpo, do corpo de carne para o corpo glorificado. Então, nós temos muito que aprender com isso. Tópico A, sobre tópico A. A natureza demonstrou o lamento cristão, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Marcos 15:23. A morte de Jesus desencadeou uma abalo na natureza, dessas nuvens cobriram a terra naquela tarde, na sexta-feira. O sol escondeu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Aquela foi a tarde mais sombria da história da humanidade.
De acordo com o teólogo William Hendricks, o nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Você pega o livro de Lucas, você vê os pastores, quando vê os glórias desceu e os anjos louvando e adorando o Senhor. Houve luz no nascimento e houve trevas na sua morte. Por quê? Por causa do pecado. Jesus veio para nos salvar, mas na sua morte Deus condenou o pecado, por isso que Deus virou as costas do Filho de Deus. Diante do injusto sofrimento imposto ao Filho de Deus, a criação expressou o seu pranto e estremeceu. A natureza, veja bem, expressou o seu pranto e estremeceu. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Está lá em Mateus 27, 51, Marcos 13, 25, em Mateus 2, 16, fala do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós vemos esse texto aqui, que a própria natureza, ela expressou o seu pranto diante do sofrimento do Filho de Deus. Por quê? Jesus criou todas as coisas, como a Bíblia fala. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dele, nada que foi feito se fez. Tudo foi criado por Jesus. Agora já começou o Criador, né? Ser morto, a criação gemeu. E hoje muita gente diz cristã, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Você sabe que existe algumas pessoas que só ficam impactadas com a morte de Cristo na Semana Santa, chamada Semana Santa? Tem um povo aqui, nossa, que a semana, irmão, todo dia é santo. Como cristão é santo, né? Então toma muito cuidado com essas coisas. Tópico B aí. A natureza revelou o julgamento divino sobre o pecado. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzível é: Deus meu, por que me desamparas? A oração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste, revela que naquele momento Ele se fez pecado por nós. Esse foi o ápice do sacrifício vicário, e que a culpa do nosso pecado recaiu sobre o Cordeiro de Deus. Alguém tinha que fazer um sacrifício perfeito, um Cordeiro perfeito, para pagar o pecado que Deus exigia, a vindicação. Aquele que começou o pecado fez pecado por nós, segundo 5:21. A escuridão simbolizava o julgamento de Deus sobre o pecado da humanidade, pecado humano, escuridão. Todos nós estamos debaixo do pecado. Quando aceitamos Jesus, somos libertos do pecado. A taça da ira de Deus, a escuridão simbolizava o julgamento de Deus sobre o pecado humano. A taça de Deus, o Pai, foi derramada sobre o Filho, porque Ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa e a aflição mais indescritível e o desamparo mais terrível. Presta atenção nessa colocação aqui. Eu achei isso impressionante, até que fez isso aqui tudo. A taça de Deus foi derramada sobre o Filho para que Ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa. Nós não conseguimos imaginar a agonia de Jesus, irmãos. Ninguém consegue imaginar. A aflição mais indescritível. Como é que você vai descrever? Irmãos, para pensar, as mãos cravadas no madeiro, um prego de 17 centímetros e meio, os pés pregados. Irmão, você não tropeçar, arranca a unha, te adora mesmo. Imagina os dois pés, as duas mãos furadas. Ô irmão, não tem como descrever isso. Não tem jeito. E o desamparo mais terrível. Por que me desamparaste? Porque Deus não podia olhar para o pecado. Meu Jesus, cumprindo a forma plena que ocorria tipologicamente no sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando o Cordeiro levava sobre si a culpa pelo pecado de todo o povo. Na cruz, Jesus, o Cordeiro de Deus, levou sobre si os nossos pecados. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre uma
Mateus, lá em 1 Pedro 24, Romanos 8, e Romanos, 1 João 3, e Romanos capítulo 6. Quer dizer, nós não somos adoradores da cruz. Mas a cruz, quando você vê, você ouve falar, você tem que falar assim: poxa vida, uma alma tão terrível, como a Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, maldito todo que for pendurado no madeiro. E essa palavra maldita é verdade, as pessoas amaldiçoaram Jesus. Irmãos, que nós venhamos a pensar melhor. Eu sempre falo, rever os nossos conceitos é a nossa obrigação. Para refletir, leia Isaías 53, 1 ao 7, todo mês da Santa Ceia, e debate sobre a profecia que anunciou o sofrimento de Cristo Jesus. Quais os impactos que o sacrifício do Espírito de Jesus produz em sua vida? O que esse impacto na vida de Jesus produz para mim? Primeira coisa, eu não suportaria 1% do que ele suportou. Talvez você suporte 10%, né? Mas eu não suportaria 1%. E a gente, muitas vezes, vemos isso ou recebemos isso com indiferença, com ingratidão, como uma pessoa já falou para mim várias vezes, né? Uma não, várias pessoas. Eu não vejo Jesus morrer por mim, morrer porque é Cristo. Está certo? Se na ceia você joelho, eles dizem que Jesus foi um fraco, para deixar você elevado, já que tinha tanto poder, quando ele teve jeito, ele foi um fraco. Ela falou que da seita seja doentes, só que Jesus foi fraco, sai morrer na cruz. Irmãos, Jesus, o plano de Deus tinha que se cumprir literalmente da maneira que Deus exigiu que fosse cumprido. Marcos 15, 37, você vai ler lá e você vai ver que você vai encontrar, por se tratar de uma forma cruel, degradante, de punição, a morte de cruz era precedida por um progresso, por um processo de terrível tortura. Olha só, o sentenciado à morte era submetido aos rigores do chamado poste de tortura, ocasião que sofreu uma quarentena de açoites. Primeira coisa, era um açoite de 40 chicotadas, e chicotes falavam dentro. Primeira coisa, já muita gente já não aguentava metade disso daí. O instrumento utilizado nessa sessão de violência era chamado de azizorrague. Trata-se de um chicote com uma lagatina de couro, com um pedaço de chumbo e de ossos muito afiado nas pontas, que era para cortar, era para sangrar. Olha só, já começa por aí. Os açoites eram desferidos nas costas da vítima, que tinha a carne completamente lacerada, a ponto de ficarem expostas as veias, e às vezes até os órgãos internos eram expostos entre os cortes. Olha a situação. Já no teste da crucificação, em alguns casos, o olho da vítima era arrancado. O teólogo Bruce diz que alguns morriam durante os açoites e outros ficavam loucos. Poucos eram que suportavam o castigo sem desmaiar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Depois de 6 horas pregado na cruz, meio ensanguentado, com o corpo dilacerado, em circunstâncias agonizantes, morreu com um brado de triunfo nos lábios. Qualquer pensamento de derrota foi completamente superado pela força do grito do Salvador. Com a sua morte, ele destruiu o poder das trevas. Pai, consumada está a obra que me deste a fazer. E tendo isso, ele se inspirou. Irmãos, olha, você começa a observar esse pensamento do autor dessa lição, e você começa a ver, sabe, o cristianismo, eu vejo assim as pessoas até ingrato, porque nós, eu sempre falo, você pega, por exemplo,
as seitas, como as pessoas defendem o líder da seita, né? Meu Deus, rapaz! As pessoas defendem o líder da seita, o cara faz muita barbaridade. Não. Sempre arruma uma desculpa, né? E nós, irmãos, muitas vezes não defendemos aquele que sofreu tanto para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Que nós venhamos a mudar nossos conceitos de cristianismo, pensar na nossa vida eterna com mais dignidade, com mais honradez. Não, eu sou cristão por convicção, sou cristão porque eu creio num Cristo que morreu por mim, sofreu tudo que eu tinha que sofrer, mas ele sofreu no meu lugar. Porque se nós tivéssemos que sofrer para pagar os nossos pecados, ninguém se salvava não, ninguém se salvava não. Não é se você aguentava não, você aguentava não, ninguém se salvava não, todo mundo morria, ia para o inferno. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e do apóstolo Paulo, em capítulo 15. Vamos ver aqui agora a letra no tópico 2 aí. Jesus morreu de forma voluntária. Disse Jesus: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, voluntariamente a dou. João 10:18 nós lemos e comentamos. Quer dizer, o plano de Deus se cumpriu no sacrifício de Cristo de uma maneira perfeita, que tinha que satisfazer a justiça de Deus. O bode, a ovelha, a bezerra, o cabrito, nada satisfazia a justiça de Deus. Ele cobria o pecado do ser humano, mas não satisfazia a justiça de Deus. Só quem satisfez a justiça de Deus para a salvação foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Assim como os animais sofriam lá, precisa ser morto lá, cortava a garganta para o sangue ser derramado, para aspergir no altar, aquela coisa toda, o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue aqui no Calvário em favor das nossas vidas, gemendo, mas executando o plano de Deus. Jesus não morreu como uma vítima, vencida contra o seu querer, não. Ele entregou a sua vida de livre e espontânea vontade. Eu dou e a tomo. Dou a minha vida, mas tomo a minha vida. Ele não morreu como Marte, mas entregou a sua vida voluntariamente. O teólogo russo afirma que Jesus foi levado para o local da execução, mas não como uma vítima relutante, obrigada a ir aonde e por si mesmo não iria. Ele acompanhou seus carrascos por vontade própria e carregando pessoalmente a cruz. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, João 29. É o pastor que dá vida pelas ovelhas, João capítulo 10. É o grande trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. Cristo foi à cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, não somente porque juros o traíam por dinheiro, tampouco porque Pilatos o condenou por covardia. Ele morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor. Eu sempre falo, eu tenho muita dificuldade quando eu leio João 3,16. Quando assim, porque Deus amou de tal maneira, esse tal, você consegue imaginar esse amor de Deus? O autor sacro diz assim no hino lá: se o mar em ti se tornar e em papel o céu também, não tinha nunca para escrever o amor de Deus. O amor de Deus, esse tal amor. Por que Deus amou assim? Por causa da sua criação, que Ele criou com suas próprias mãos. Esse é o amor de Deus, o Deus amoroso, o Deus que resgata a sua criação através de si mesmo, através do sacrifício do seu próprio Filho. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós cristãos. Jesus Cristo, Ele é o pastor da vida pelas ovelhas, é o Filho de Deus,
é o grão de trigo que cai na e morre para produzir muitos frutos. Ele falou sobre isso, que se o grão de trigo não cair e morrer, não vai nascer, não vai produzir fruto, então é a porção nós também, irmãos. Nós também temos que morrer para o mundo, viver para o Senhor, para produzirmos frutos. Jesus morreu de forma triunfante. Ele disse Jesus, está consumado, e na cabeça entregou o Espírito. João 19:30. Jesus não morreu de sofrimento lento. O Evangelho de João registra que na cruz o Senhor da dor está consumado. A expressão grega teletestai é uma palavra que indica um brado de vitória, de uma pessoa que havia vencido uma batalha. Pai, eu venci, na tua morte era o Espírito, eu venci. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, estava lembrando quando Jesus foi lá orar com os discípulos dormir, devido à pressão que estava existindo naquele momento, que a Bíblia vai dizer, sou gota de sangue, e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse caso, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, com certeza, porque a Bíblia fala, o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Lá no tribunal de Cristo, na economia de Deus, como é chamado na teologia, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de criar o homem, Deus falou assim, nós vamos criar um homem, mas o homem vai pecar. E nós vamos precisar salvar o homem. Aí você lê Isaías capítulo 6, que lá fala do sacrifício de Jesus, a quem enviarei, que há de ir após mim, eu vou. Jesus se ofereceu para vir em nosso lugar. Jesus se ofereceu para vir em nosso lugar, para salvar toda a criação de Deus. Aí você lê Filipenses capítulo 2, você vai entender, lá quando está escrito que Jesus se esvaziou de si mesmo, da sua glória. Por que se esvaziou? Tornando a forma de servo, ser humano. Jesus veio gerado pelo Espírito Santo, veio de uma mulher, mas no corpo humano. Embora fosse Deus, também verdadeiramente homem. Esse é o ponto principal. Jesus veio como Filho de Deus, ele era Deus e era homem. Como Deus, ele poderia eliminar toda a dor da cruz. Mas como homem, ele suportou toda a dor da cruz. E hoje nós cristãos, muitas vezes suportamos uma prova. Já abre a boca, murmurar, reclamar de tudo, de todos. Jesus não, ele como homem perfeito, gerado pelo Espírito Santo sem pecado, por ela se entregou, sofreu toda a dor incalculável, imaginável que você possa pensar, mas suportou lá e para dobrar de vitória, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia. Primeira missão cumprida. Quando o pai encarregava seu filho de uma tarefa, o filho a concluí-la chegava para o pai e dizia, teletestai, em outras palavras, está terminado o meu trabalho. Jesus cumpriu cabalmente a missão designada pelo pai. Pai, do jeito que o Senhor queria, o Senhor mandou, eu fiz. Do jeito que o Senhor previu, o Senhor determinou, eu fiz. Eu executei como o Senhor mandou. Obediência. Na cruz nós vemos a obediência do Filho. Renúncia de si mesmo. Os outros vão dizer, se a filha de Deus já está na cruz. O diabo ia ficar contente se Jesus descesse, né? Que nós íamos perder a salvação. Mas Jesus foi obediente. Missão cumprida. Segundo, resgate definitivo. Quando o devedor ia pagar seu débito ao saldar toda a dívida, a promissão era carimbada, teletestar, isto é,
está totalmente paga a dívida. Existe uma teologia aí, que não é teologia, é demonologia, para mim, que Deus pagou para o diabo a dívida do pecado. Deus não pagou para o diabo dívida nenhuma. Deus não deve nada para o diabo, não. Deus pagou para si mesmo o seu plano eterno, através do seu Filho. Que Jesus apaga? Que Deus vai pagar para o diabo a dívida? Que dívida? Quem deve para o diabo é quem está na mão dele. Por isso que Paulo falou em Colossenses capítulo 2, e estando toda a terra, todo documento que era contra nós, cravou na cruz. Aceitou Jesus, cancelou tudo. Aí a teologia veio, não, porque a crucificação de Cristo foi para pagar a dívida que o diabo pagar, rapaz. Você que vai pagar lá no inferno. Você toma cuidado, não. Toma cuidado, não, você vai ver só. Estou brincando com as coisas santas de Deus, né? Não é assim não. A dívida foi paga. Na cruz Jesus cancelou o espírito da dívida que havia de nós. Seu braço, ele estava cumprindo todas as profecias messiânicas do que estava realizando a expiação, a remissão dos pecados e a satisfação da justiça divina. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para pensar um pouquinho aqui, vamos passar um pouquinho aqui. A gente vai para a cruz, executa todo esse plano, sofre as dores, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, e a Bíblia diz em Mateus 27, que quando Jesus ressuscitou, muitos corpos que dormiam, que estavam lá no Hades, esperando esse dia, lá os corpos estavam esperando esse dia, ressuscitaram com Cristo e apareceram a monte de Jerusalém. Está lá em Mateus 27. Você já pensou que alegria daqueles irmãos do passado que estavam lá esperando esse dia e se cumpriu? Você já parou para pensar que alegria o dia que você foi arrebatado no corpo glorificado? Irmão, dá até para dar glória a Deus, irmãos. Já pensou que você tem que estar aqui e deixar Jesus levar se você não for glorificado para o céu? Que alegria que vai ser? Irmãos. Para muitos deles vai ser susto mesmo. Será que eu estou sendo arrebatado mesmo? Mas nós temos que ter alegria, irmãos, porque a dívida nossa foi paga e a garantia já está selada. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Irmãos, como vai ser maravilhoso. Então diz aqui, na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e suas ossos malignas. Contar Coríntios capítulo 15, verso 55, 57, Romanos 8:3. Jesus triunfou sobre tudo, sobre todos, lá na cruz. Cravou lá na cruz a condenação de todos os adversários dos seres humanos que aceitam a Ele como Salvador das suas almas. Irmãos, eu estava pensando nessa lição aqui, falei, meu Deus, a gente tem que parar e rever os nossos conceitos. Agora eu vou falar sobre isso na Santa Ceia, sobre essa questão, sobre a nossa salvação, rever o nosso conceito. Hoje, irmãos, infelizmente, século XXI, as pessoas estão com um conceito errado do cristianismo. Sabe por quê? De qualquer jeito, não é assim não. Não é assim não. A vida cristã tem que ter zelo. Eu gosto muito da ilustração do Paulo Jones usou, dizendo que a vida cristã é como uma planta. Jesus plantou em nós a semente da vida eterna, através do Espírito Santo da palavra. Agora nós temos que cuidar disso. As irmãs que gostam de plantas, você tem vazio lá, você pega uma muda ou uma semente, você planta lá. Planta a semente, vai nascer. Se você não cuidar, o que vai acontecer? São a mesma coisa, irmãos. Se você não cuidar não fizer a sua parte, meu Deus faz tudo. Não, já fez. Agora nós temos a nossa parte. O que Deus tem que fazer, já fez tudo.
e continua fazendo pelo Espírito, na palavra, orientação, tudo isso. Mas nós temos nossa parte de fazer. Temos que cuidar da nossa salvação. Nós temos que aprender muito com essa lição. Para refletir aí. Colossenses é um debate sempre da vitória na cruz, né? E existe a teologia da quebra de maldição, que você tem que quebrar a maldição do seu pai, da sua mãe. Aí eu fico com a palavra de Deus. Toda a dívida que eu tinha foi paga na minha cruz. Não devo mais nada para ninguém. Jesus pagou tudo por mim. Ele é o meu fiador, como dizia Deus capítulo 7, verso 22. Ele foi fiador da minha salvação. Garantido, está garantido. Está garantido. Terceiro tópico, o impacto sobre a espiritualidade. Marcos 15:38. Em Israel, o templo estava dividido em 3 compartimentos. Primeiro, o pátio exterior, que poderia ser frequentado por todos os tipos de pessoas, incluindo os gentios, está na Gênesis 14. Segundo átio, ou pátio interior, que também era chamado do pátio dos sacerdotes, na 1 Reis 6:36, 2 Coríntios 4:9. E o Santo dos Santos, que era a parte que somente os sacerdotes tinham autorização para entrar. O lugar santíssimo ficava fechado durante todo o ano, exceto o dia da expiação, em que o sacerdote entrava pelo véu, que separava o lugar santíssimo, o lugar santo, para oferecer a Deus a oferta da expiação pelo pecado de toda a nação. E ele estava lá com a corda amarrada na sua cintura e com a vestimenta apropriada. A Bíblia fala que Deus mandou Moisés ordenou a olhar Bezalel fazer uma espécie de uma manta, né, uma capa, com uma romã e uma campainha, né? O sacerdote entrar no Santíssimo lá. Nesse compartimento havia peso mobiliário, era a Arca da Aliança, que tinha o propiciatório dos querubins, aí veja bem, que representava a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus de uma maneira tão terrível que o povo de Israel chegava a pensar o seguinte: lembra lá na guerra, quando os filhos de Eli mandaram pedir a arca, levaram lá a arca para ver, acreditando que Deus ia fazer, ia guerrear por eles. Os homens pecados, fazendo a coisa errada e querendo que Deus fizesse algo em favor deles. A arca para eles era, chegou a arca, e a Bíblia fala que lá os inimigos de Israel, eles ouviram o clamor do povo, o pessoal que ficaram com medo. Chegou o Deus de Israel. Mas de repente levanta um camarada e fala assim: olha, vamos ser fortes e vamos lutar e ganhar a batalha e levar a arca, só que sofrer as consequências. E essa arca deu tanta confusão para Israel, que foi para um lugar, depois ficou 20 anos no lugar, depois Davi foi buscar de uma maneira errada, e morreu Uzziah. A Bíblia fala que Davi ficou triste, ficou, faz a coisa errada e quer que Deus conserta. Deus tem misericórdia, irmão, não é assim não, é assim não. Depois que a arca da aliança, veja bem, representava a presença de Deus, depois que Jesus concluiu sua missão, salvou na cruz, o véu do templo se rasgou. Lembra que estava lá, tinha um véu, o sacerdote, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar o sacrifício por toda a nação. Mas quando Jesus triunfou, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus aceitou o sacrifício de Jesus e falou assim: agora não tem mais separação. Não tem mais separação. Demonstrando o início do ciclo do relacionamento entre Deus e seres humanos. E para completar esse ciclo, Deus falou através de Jesus, os discípulos: vão ficar em Jerusalém até que logo seja recebido poder. E iniciou a igreja no dia de Pentecostes, a presença de Deus dentro da igreja, no corpo de Cristo, habitando em nós. Agora, lá tinha o tabernáculo e a arca. Agora nós somos o tabernáculo, nós somos o tabernáculo de Cristo, o morado de Deus.
Já não é mais uma caixa de madeira, agora é corpo humano. Se chama-se tabernáculo humano, Deus habitando dentro de nós, cristãos. Ô irmãos, como isso é importante para nós, valorizar a nossa salvação. Você não é uma coisa qualquer não. Você pega as cartas de Paulo, de Romanos, e você até chegar e lá em Timóteo, você vai ver assim, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipenses, aos Colossenses, todos santos, santos. E é verdade, irmãos, é verdade. São santificação posicional. Deus nos santifica e nos salva para a glória dele. Aleluia. E a história desse véu, segundo alguns historiadores, para se rasgar esse véu, precisava de uma força de 4 bois. De 4 juntas de boi, quer dizer, 8 bois, para rasgar esse véu. E a Bíblia fala que rasgou de alto a baixo. Eita Deus poderoso, irmãos. Nem precisa falar nada, só rasga, acabou. Não tem mais separação. Agora o caminho está aberto. Os cristãos dizendo assim: agora nós temos direito, pelo sangue de Cristo, ao novo e vivo caminho. O caminho está aberto para a igreja. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. O caminho para Deus foi aberto e o véu se rasgou em 2, de alto a baixo. O véu rasgado indicava a abolição de todo o sistema religioso judaico. Outra coisa, irmãos, a abolição de todo o sistema religioso judaico. Hoje as igrejas, a maioria das igrejas neopentecostais está voltando ao judaísmo. É tanta coisa que está se colocando no culto, né? Tanta coisa. Não, aquilo foi no passado. Para nós agora é o novo sistema. É a nova aliança feita no sangue de Cristo. Aquela aliança Deus fez com Moisés e com Israel. Agora para a igreja é o sangue de Cristo, a nova aliança. Era o fim da lei cerimonial de Israel. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. E toda a lei que precisava ser cumprida, Jesus cumpriu. Simbolizava que o lugar santíssimo estaria aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Hebreus 9:8. Agora está aberto toda a humanidade que se achega a Cristo, que se rende aos pés de Cristo. Todos teriam acesso a esse Deus. As restrições étnicas do templo de Jerusalém não mais vigoravam. Acabou, aqui não pode entrar isso, não pode entrar aquilo. Diz a história que quando Herodes terminou de fazer aquele templo maravilhoso que foi o templo de Jesus, ele chorou, porque Herodes não podia entrar no templo, porque era proibido, porque Herodes era da descendência dos edomitas. E ele chorou, porque era proibido na lei o edomita entrar no templo. Agora você já pensou, nós cristãos em igreja, você dobra seus joelhos, falar com Deus, e você, a sua oração chega ao céu. Antes você tem que ter um sacerdote interceder por você. Meu Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Todos têm acesso a Deus. As restrições étnicas do templo de Jerusalém não mais vigoraram. O antigo sistema de ritos e sacrifícios estava completamente abolido, acabou. Jesus abriu um novo caminho para Deus. Tem um templo de Umbanda ali do lado do Posto Arapuá. Do lado do Posto Arapuá, tem um Posto Arapuá, ali tem um prédio do lado ali, um templo de Umbanda ali. E esses dias eu fui lá de manhã no médico lá, e estava chegando lá os cabritos, né? Quando eu falei, meu Deus do céu. E ali a descrição é pesada aquele templo lá. Meu Deus, já pensou? E está lá os nomes lá dos demônios, né? Aí toda sexta-feira você vai lá de manhã, você vê lá na esquina, lá está cheio de aquele negócio amarelo, acho que é enxofre, né? Lá.
enxofre, o negócio amarelo lá, tudo jogado lá. Aí depois joga arroz lá. Eita, mundo velho. Sacrifício de animais foi abolido. Jesus morreu no nosso lugar. E a pessoa que se dizia cristã vai lá bater cabeça, vai rapar a cabeça. Só Deus para ter misericórdia. Pelo novo caminho de Hebreus capítulo 10, versículo 20. Ele mesmo é o caminho, João 14,6. Seu sacrifício foi perfeito de uma vez por todas. Em Cristo a sala do trono está aberta a todos nós cristãos. A sala está aberta para pastor, não é para apóstolo, não é para bispo, não, é para todo cristão. Vem aqui com o homem que Deus vai orar por você. Você é homem de Deus. Se você é cristão, você é homem de Deus. Vem aqui que a mulher de Deus vai orar por você. Ué, você é a mulher de Deus. Ou você é a mulher. Que esse negócio? Título. Não dá posição diante de Deus, não, irmãos. Título da posição, não. Título é ministério que Deus usa por misericórdia dele a algumas pessoas. Mas o que dá posição diante de Deus é a vida cristã, é a vida que agrada a Deus. Mas o título hoje subiu na cabeça das pessoas. O que você é? Sou apóstolo. Bom. Sou bispo. Sou bispa. E agora existe, né, o patriarca da fé. Né? Existe a unção do útero profético. Eita, meu Deus. Eu fico às vezes pensando, como será que Deus vê essas coisas? Com indignação, só pode ser. Ele fala assim, o povinho está muito presunçoso. Oi? Ele fala assim, o povinho está muito presunçoso. É verdade. Preso nos outros, é verdade. Fica sobre a minha unção, embaixo da minha unção. Irmãos, quem nos dá unção e nos protege é Deus, através de Cristo. Que nem nós caímos sobre embaixo da unção de homem, de mulher. Para com isso, gente. Meu Deus. Vamos caminhando aqui. Aí diz aqui o autor agora, o propósito é prover livre acesso à sua presença, para dizer Hebreus 9, 11, 12, Hebreus 4, 16 e Efésios assim por diante. Então o caminho para a salvação foi aberto por todos. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, inspirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião. O centurião era o oficial romano. Lembra que nós estamos aqui os personagens aos pés da cruz. Agora, centurião aqui. Era carregado por um destacamento de 100 soldados. Os evangelhos destacam que a autoridade responsável por ser fiel ao pelotão, conduzir o cerimonial da ascensão de Jesus, depois de apresentar todos os atos que envolveram a crucificação, teve seu coração tocado pelo Espírito e reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele viu, o comandante pretoriano, ele não se defendeu diante das acusações. Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Eu creio que esse camarada entrou num pânico terrível. Oh, meu Deus, o que nós fizemos? Agora veja bem. A conversão daquele soldado romano é um símbolo de que a salvação alcançada por Jesus na cruz alcança tanto os judeus como os gentios. Para mostrar para aquele povo ali, vocês são como os romanos, mas eu quero salvar os romanos também. E como o evangelho chegou a Roma de uma maneira poderosa, através do apóstolo Paulo, né? A igreja católica foi Pedro que foi pregar lá. Não sei, mas a Bíblia fala que foi Paulo que esteve lá e pregou, fez até muitos, segundo os historiadores, sobraram que aguardando Paulo na prisão, lá se convertia. Tinha que trocar o soldado de vez em quando, porque ele se convertia. Está vendo? Eu já pensou que estava do apóstolo Paulo, dia e noite. Meu Jesus, que maravilha! Eita bênção! Aí
As Escrituras explicitam que o resgate pago por Jesus é válido para todos que creem, independentemente da nacionalidade. Esse aqui é outro problema, irmãos. Esse aqui é outro problema que nós temos que analisar. Independente da nacionalidade. Existem algumas teologias mortas aí que é complicado. Dá uma régua para o Rodrigo aí, por favor. Por favor. Veja bem, o caminho para Deus foi aberto. Em Cristo a porta do céu foi aberta. E todos os povos, tribos, línguas e nações. Coisa do Apocalipse que diz, Jesus, né, salvou todo tribo, povo, língua e nação. O centurião entrou pela maravilhosa porta da graça e encontrou livre acesso à presença do Senhor. Então, nós vemos que esse centurião se converteu ao Senhor porque reconheceu que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós, muitas vezes, você encontra alguns cristãos que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus em essência. É o Filho de Deus, mas você crê que em essência, e a Bíblia fala que esse verdadeiramente é Filho de Deus. É o Filho de Deus. Como diz nosso irmão Tomé, Senhor meu e Deus meu. Uma das confissões teológicas mais profundas que o ser humano pode abrir a sua boca e falar com Tomé, Senhor meu e Deus meu. Para refletir em sua jornada de fé, você tem que desfrutar das vezes do livre acesso à presença de Deus. Você tem que dobrar seus joelhos no seu quarto, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, e sentir a presença de Deus. Como é gostoso, irmãos, como é gostoso você sentir a presença de Deus, sabe? Aquela hora que você está assim, às vezes eu posso conversar com o Valdomiro, quando de repente ele começa, oh Jesus, né, Valdomiro? Assim, aquela, como é gostoso, né? A presença de Deus na nossa vida, como é gostoso. E quando você sente a presença de Deus realmente, você muda, quer não quer, você muda. Você pode estar com o problema que tiver, você sentiu a presença de Deus, seu coração se satisfaz. Você pode estar com algum problema na sua vida, você sentiu a presença de Deus, traz um bálsamo, um refrigério, sabe? Algo dentro de você que você fala assim, meu Deus. Aí você pode dizer com Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque lá em Filipenses, somente versículo 13, né? Paulo fala assim, você está abatido, passar necessidade, ter fartura, passar fome, ser tudo posso naquele que me fortalece. Quando você sente a presença de Deus na tua vida. Em sua jornada de fé, você tem que desfrutar das vezes do livre acesso à presença de Deus para refletir. Agora, conectando, presta atenção no pensamento do autor aqui. Olha só, todo julgamento que culminou na sentença da morte de Jesus foi eivado de irregularidades, e é verdade. Primeiro, que não tinha prova verdadeira contra Jesus. Primeiro, que foi acusado por causa de inveja, né? E arrumaram um monte de pretexto. Então, quer dizer, não tinha prova. E quantos julgamentos aí que você tem dessa maneira também. Contudo, faz necessário salientar que a cruz não foi um acidente da vida do mestre, mas sim um plano eterno que sempre esteve no coração de Deus desde o Gênesis, desde quando o homem pecou, estava no coração de Deus. E Deus usou essas pessoas para mostrar para o mundo que mesmo diante das ações negativas do ser humano, Deus transforma aquilo em bênção para a sua glória. Por que, pastor? Porque o homem pode tentar fazer tudo o que for contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É por isso que Paulo fala assim, e agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus oculta em Deus,
é revelada em Cristo. Fizeram tudo para acontecer o plano de Deus. Fizeram de tudo. Como se faz de tudo para calar a igreja, mas não conseguiram até hoje e não vai conseguir. E não vai conseguir. Porque é plano de Deus, irmãos. E os planos de Deus ninguém frustra, não. Aquele hino do Isaías Saad, né? Eu e mais 500 bilhões. Ele fala algumas frases ali, eu não consegui decorar ainda. Baixei no celular, estou ouvindo devagarinho para tentar aprender, né? Mas ele fala exatamente que, ao ouvir a voz de Deus, bilhões de seres são criados. Aí você vê o Salmo 104, versículo 30, assim, envia o seu Espírito e renova a face das águas. Quem sabe, meu Deus, que Deus poderoso, né? Meu Jesus da glória. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui, viu? Plano eterno, sempre do coração de Deus. Apocalipse 13:8 fala que o cordeiro foi morto, né? Essa função do mundo, 1 Pedro 20, e assim por diante. Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele profetizou várias vezes que o propósito pelo qual o Pai enviara era entregar sua vida para nos resgatar do poder do pecado. O pecado que o poder, Paulo em Romanos capítulo 6 fala exatamente que por um então o pecado é por outro saiu o pecado. Por um então é por outro saiu. Em Romanos 8 fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, uma segundo a carne, segundo o Espírito. Aceitou Jesus, se entregou a Jesus, crucificou a sua vida no Cristo na cruz, nenhuma condenação mais há. Mas sem Jesus está condenado. Ah, Deus vai condenar, não, já está condenado já. Tem que sair, tem que fugir da condenação. Tem que fugir da condenação, porque sem Jesus já está condenado. Foi Jesus que falou, o mundo jaz no maligno. E o Deus que segue o seu entendimento, que ele resplandece o evangelho da glória de Cristo. Ele profetizou várias vezes que o propósito pelo qual enviar era entregar sua vida para nos resgatar do pecado. As Escrituras afirmam de modo categórico que a morte de Cristo na cruz não foi um acaso, mas sempre esteve na sua agenda. Deus planejou tudo, criou todas as coisas e a agenda de Deus estava completa. E a última coisa que falta na agenda de Deus se cumprir, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o arrebatamento da igreja. E eu creio que isso vai acontecer. E os sinais estão mostrando aí que vai ser as mãos de Deus assim permitir. Ele entregou a si mesmo com sacrifício das nossas transgressões. É bom saber. Pastor Manuel falou sobre isso aqui na teologia do Berkoff, sobre a justificação. Quem lembra? Se eu falou sobre isso aqui, sobre a justificação, ninguém mais lembra. Por que você foi justificado? Está aqui, ó. A justificação é um ato judicial de Deus, na qual ele declara com base na justiça de Cristo que todas as indicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. Isso é um ato judicial de Deus, para você ter um juiz contra você. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo, a condenação já está executada, já está declarada. Precisa agora ter alguém, um advogado, para advogar, para tirar a condenação de você. E o que João fala? Filhos de pecados tem o quê? O advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, ser cristão é uma dádiva de Deus. Que, olha, vou falar uma coisa para você, hein? Só o cristão verdadeiro que reconhece isso, que começa a agradecer a Deus. Ela é singular na obra da redenção, em que é um ato judicial de Deus e não um ato do processo de renovação, como é o caso da
regeneração, na conversão e na santificação. A justificação é a judicial. Veja bem, agora o processo de renovação é da regeneração, é a conversão e a santificação. Quando diga respeito ao pecador, não muda sua vida interior, não afeta sua condição, mas sim seu estado, posição, e nesse aspecto difere de todos os outros principais partes da ordem da salvação. E é interessante que nós somos herdeiros de Cristo, né, e co-herdeiro com Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo para a glória de Deus. Irmãos, assim foi a primeira lição, simplesmente acompanhados. E aqui nós ficamos com o centurião, o personagem primeiro que se converteu quando viu que realmente tudo acontecimento. O sol perdeu seu brilho, houve trevas, terremoto, coisa, e ele falou assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando a palavra de Deus toca em você, no seu interior, no seu coração, na sua mente, que você reconhece que você é um pecador e que você precisa de Jesus, a partir desse momento você se torna um salvo em Cristo. Mas tem que tocar a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem que tocar nossa alma, nossa mente, principalmente no dia de amanhã, Santa Ceia do Senhor. É o culto de introspecção excepcional na vida da igreja, para nós lembrarmos quem nós éramos, quem nós somos e o que seremos no futuro. No passado, perdidos, no presente, servo de Deus, lutando ainda esse corpo do pecado contra o pecado, mas no futuro, no corpo glorificado, estando juntamente com Cristo em Deus na eternidade. Isso é ser cristão, irmãos. Nascer de novo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus venha nos ajudar a refletirmos sobre a nossa confissão de fé. Porque a nossa confissão de fé é rica. Não é uma oração. O que é a nossa confissão de fé? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Jesus, seu Filho amado. Quer dizer, essa é a nossa confissão de fé. Na igreja, não é na igreja católica, mas na igreja, né? Fundada por Deus, estabelecida na terra através do Espírito Santo. Existem tantas confissões de fé, e cada uma é melhor que a outra. Você pega a confissão de fé do Espírito, você pega a confissão de fé de Atanásio, você pega a confissão de fé de outros da história da igreja, você vai falar assim: meu Deus do céu, como a gente tem que, né, passar a conhecer mais e mais a respeito da salvação. Se Deus permitir, amanhã às 18 horas temos Santa Ceia, 17 horas ensaio, que Deus nos ajude a estarmos aqui. Se Jesus voltar e sair na glória com o Senhor, irá não tomar Santa Ceia na mão do Senhor. A Santa Ceia, né? É no tribunal de Cristo, no tema lá, no tribunal de Cristo. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por mais um dia, por tudo que Deus tem feito em favor das nossas vidas. Pai Santo e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa lição, Pai. Deus continua nos abençoando os autores dessa lição, Senhor, dando a eles sabedoria mais e mais, Senhor amado, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, Pai. Sabemos que a tua igreja, Senhor Deus, será beneficiada com as lições dessa revista. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe teus filhos agora, nesta noite, no regresso aos nossos lares, na hora dos teus anjos para nos guardar. Livra-nos do mal, de toda seta do mal, da obra do mal, do homem do mal, da língua do mal, de todo acidente, todo embaraço, e nós fazemos da peça vitória, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Se Deus é por nós, irmãos. Se Deus é por nós, irmãos. O grito dos vencedores. Mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças